Entrevista cara a cara. Verdade, opinião, ponto de vista, debate, palavra, ideias. Avesso. Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Terça-feira, TV Guará, Avesso. Hoje nós vamos conversar com o homem responsável por vender São Luís, por transformar São Luís em produto, sem desvirtuar nada. É uma tarefa agradável, mas difícil. Nós vamos conversar com o secretário de Turismo do município, Livielmar Macratão. Boa noite, senhor secretário. Boa noite, Américo. Boa noite a todos que estão nos vendo em casa. É um prazer estar aqui com vocês. Secretário, nós estamos entrando numa faixa que só se repetirá daqui a 100 anos. Esse evento, 400 anos, é um bom produto turístico? Foi um bom produto turístico, porque essas alturas, se não foi, não será mais. É um bom produto turístico? É um excelente mote, foi um excelente mote para toda a divulgação que foi feita desde 2011. A Prefeitura de São Luís usou a comemoração dos 400 anos como mote de divulgação e até de penetração em muitos veículos de comunicação no Brasil e no mundo, pois foram definidas estratégias no início da gestão que consolidaram-se em um plano de marketing, o primeiro plano de marketing turístico que a cidade teve, foi lançado em setembro do ano passado, setembro de 2011. Esse plano de marketing previu que a gente divulgasse em focos. Foi lançado onde? Foi lançado no Hotel Luzeiros, aqui em São Luís, e no Rio de Janeiro, durante o evento da ABAV, que é a Feira Internacional, a Feira das Américas, o maior evento de turismo da América Latina. Então, esse plano, ele previu a divulgação em 7 principais mercados. E foram os 7 principais mercados que a gente definiu como estratégia no início da gestão, e esses mercados que a gente foi buscar voos também. Hoje, os 7 mercados prioritários, nacionais, eles têm ligação direta por via aérea a São Luís. Esse foi um grande ganho nesses últimos 4 anos. Quando assumimos, São Luís não tinha voo direto para São Paulo, para o Rio, para Teresina, para Belo Horizonte. Tudo isso foi trabalho, articulação, divulgação junto às companhias aéreas, que São Luís poderia ser viável um voo direto. Isso facilita muito para essa promoção, para essa divulgação. E por isso, quando a gente começou a trabalhar a divulgação no final de 2010, precisamente, com o mote da comemoração dos 400 anos, nós já tínhamos facilidade, porque alguns desses voos já estavam acontecendo para a nossa cidade. E esse mote abriu algumas divulgações como 3 meses direto dentro de uma dessas companhias aéreas, com vídeos de São Luís falando que São Luís seria a capital americana da cultura em 2012, que São Luís comemoraria 400 anos em 2012. Então isso foi um grande mote, uma grande abertura. Nós acreditamos que poderíamos ter trabalhado melhor a comercialização disso, né? Mas em função de algumas dificuldades no fechamento da programação com maior antecedência, nós perdemos um pouco o time de jogar isso na comercialização. Algumas operadoras estão vendendo pacotes, algumas companhias aéreas irão fazer promoção na semana do aniversário, mas a gente poderia ter vendido pacotes com maior antecedência. 2 perguntas. O senhor falou em 7 mercados prioritários. Quais critérios para determinar esses mercados? Os dados estatísticos, desde 2009, nós ampliamos a questão de análise mercadológica do município. Então, o destino turístico de São Luís hoje, ele é totalmente monitorado, tanto que agora em 2011, no final de 2011, nós fomos agraciados com o prêmio da FGV e Ministério do Turismo como o 2º município do Brasil que melhor monitora o fluxo de turismo da cidade. Nós fazemos 8 pesquisas durante o ano, diretamente no turista, fora as pesquisas de mercado junto a operadores e agentes de viagens e os outros dados que nós fazemos cruzamentos. Embarque e desembarque no aeroporto, que são dados fornecidos pelo Infraero, taxa de ocupação média dos hotéis, fluxo turístico em 15 dos 15 pontos turísticos da cidade. Então, tudo isso a gente faz um cruzamento e faz um monitoramento que resulta no Indicadores de Turismo de São Luís, que também foi lançado durante a gestão em 2010. Esses mercados que agora estão sendo estimulados, eles eram espontâneos? Alguns sim. Porque, por exemplo, São Paulo. São Paulo
é a origem, é a principal origem de fluxo turístico de qualquer destino do Brasil, por ser o maior mercado econômico, né? por ter na natureza do paulistano a vontade de viajar. Então isso faz com que São Paulo seja espontâneo. Além disso, Brasília e os municípios de entorno, que a gente chama de círculo concêntrico no turismo, né, é o círculo que concentra-se ao redor do destino turístico, não especificamente na divisão política, mas esse círculo concêntrico, São Paulo e Brasília, são mercados espontâneos. No entanto... agora estimulados. Agora mais estimulados, né? Mas o que mais a gente focou nessa gestão dos 7 mercados prioritários foi o mercado do Ceará e Minas. Se você comparar os números de 2008 com os números de 2012, você vai ver que, por exemplo, o mercado mineiro cresceu em torno de 15% o fluxo de mineiros para cá. O mercado cearense começa a aparecer na estatística, que nem aparecia. Sim. Porque, por tradição, o Maranhão era mercado emissor para o Ceará, de turista. Muitas pessoas vão passar final de semana em Fortaleza, passear em Fortaleza, passar carnaval em Aracati, enfim. Mas nós não divulgávamos São Luís lá, a nossa cultura, nosso patrimônio, e nós começamos isso em 2009 e começamos a ter resultado em relação ao mercado cearense. O senhor falou também, que em determinado instante, que poderia ser melhor perder o tempo. Qual foi a razão dessa perda de tempo e em que nível isso prejudicou? Eu também falei isso, eu falei por quê, né? Na verdade, a programação ficou difícil de fechar, né? Ficou difícil por quê? Porque quando começamos a formatar a programação com uma antecedência razoável para que pudéssemos comercializar, o que eu falei que poderíamos ter comercializado melhor, não que nós não tenhamos divulgado da forma que queríamos, divulgamos da forma correta, da forma que queríamos mesmo, a comemoração dos 400 anos. O que aconteceu foi que essa programação, em função de nós não termos conseguido unir interesses, né? Unir interesses nas instâncias do poder público, unir interesses na iniciativa privada, enfim, a cidade de São Luís ainda carece de uma união de esforços. Isso em vários Quando o senhor diz união de segmentos. Esforços, você se refere à administração estadual e municipal? Não só, como eu estou falando, nas instâncias públicas, federal, estadual e municipal, e também na iniciativa privada. Seu exemplo, nós tivemos dificuldade, como é de conhecimento de todos, ao longo desse 1 ano e meio aí, com o acesso aéreo, o terminal de passageiros da nossa cidade, o aeroporto. E essa dificuldade, nós só começamos a ter efetivamente, uma informação mais precisa por parte da empresa responsável pela obra, quando os empresários se uniram à classe política, formaram um grupo e foram à bancada federal e disseram: nós queremos a união de esforços dos empresários da bancada federal com a instância pública municipal, estadual e federal. A partir dali, a Infraero começou a acelerar a obra, a monitorar de informações todos os envolvidos, e a obra agora está sendo entregue dias antes da comemoração dos 400 anos, com um novo terminal de passageiros, ainda não o que a cidade merece, mas já com grandes melhorias. Então, quando há esse tipo de esforço, nós sabemos que as coisas acontecem da melhor maneira. E nós sabíamos que, para a comemoração dos 400 anos, nós tínhamos que ter esse esforço. Tentamos. O prefeito de São Luís criou, através de decreto no final de 2010, o Conselho Gestor da comemoração dos 400 anos, em que esse conselho se dividia em comitê executivo, que é o grupo da prefeitura, em um comitê estratégico organizador, que envolve 12 instituições: governo federal, estadual, municipal, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, representantes da sociedade civil, como o Convention Bureau, Associação Comercial, CDL, SEBRAE. Então, esse comitê estratégico trabalhou durante um ano e meio, né, para que a programação fosse unificada. Infelizmente, alguns interesses de governo estadual, de algumas entidades que faziam parte do comitê estratégico, acabaram não fechando essa programação única. E foi aí que perdemos um pouco de tempo para divulgar isso
do ponto de vista comercial, volto a dizer. A divulgação do que vai acontecer, grande parte do que vai acontecer, a gente fez. No entanto, nós precisávamos disso disponíveis para os agentes de viagem, para as operadoras, para que eles pudessem colocar isso em formato de pacote e divulgasse isso para os seus clientes, trazendo os turistas para a nossa cidade. Nós sabemos que vamos ter aqui um fluxo maior do que o aniversário da cidade do ano passado. Isso não tenha dúvida, porque tem muita gente já programada, já reservando. Tem uma expectativa já de fluxo? Tem uma expectativa de crescimento de em torno de 12% na taxa de ocupação em relação ao ano passado, no mesmo período. O turista, ele virá esperando uma grande festa, uma festa eminentemente maranhense. Essa festa acontecerá? Vai ser uma grande festa. Vai ser uma grande festa, a cidade vai estar com atrações em toda a área, não só em áreas concentradas. Claro que vamos ter 2 áreas concentradas, o governo do estado com uma programação na Lagoa da Jança e a prefeitura numa concentração na Maria Aragão. No entanto, todas as ações do Comitê Estratégico Organizador da comemoração dos 400 anos vão se espalhar por vários bairros, como Cidade Operária, Coab, Anil, João de Deus. Então nós temos programação em vários bairros também. E, além disso, a programação é diversificada. O que consiste essa programação? Então, a programação começa dia 1º e termina 30 de setembro. Termina entre aspas, porque nós vamos comemorar esse ano até o final de 2012. Mas o calendário a ser divulgado, foi divulgado. Esse calendário é um calendário precisamente do mês do aniversário. Depois a gente vai divulgar o restante da programação. Consiste em corridas, passeios ciclísticos, programação cultural. E essa programação cultural nós tentamos contemplar os diversos segmentos, mostrando a diversidade que São Luís apresenta, diversidade cultural. Então, o ápice, né, claro, é a data, de 8. E a gente vai trabalhar de 7 a 8 numa grande virada cultural, 24 horas de programação. Então, nós vamos começar com programações de shows locais, que vai de forró, vai de pagode, sertanejo, vários grupos locais. Vamos ter apresentações de filmes. Uma pergunta só, secretário. O senhor tem uma programação municipal na Maria Aragão, tem uma programação estadual na Lagoa. Isso gera conflito ou não gera, contribui, soma? O senhor responde no próximo bloco. Secretária, a pergunta foi, essa programação simultânea, Estado na administração estadual na Lagoas, administração municipal na Maria Aragão, isso atrapalha, soma, complica ou ajuda, enfim? Em alguns dias vai atrapalhar, mas quando a gente está trabalhando, que é o objetivo de qualquer homem público, trabalhando com o fim de que a população tenha o melhor, a gente tenta conversar, e foi o que a gente fez, e a gente conciliou algumas datas e alguns horários com o governo do estado. Houve uma conversa especificamente minha com o secretário de comunicação do estado, o Sérgio Macedo, em que a gente tentou conciliar o máximo, para não atrapalhar nenhuma programação nem outra, né? Conciliar o máximo os horários. No entanto, não deixa de atrapalhar, né? O dia 8, que seria a prefeitura, né, que tem a oficial, digamos assim, porque que administra a cidade, seria o ápice, a gente transformou para o dia 7 em função do show do Roberto Carlos, que o governo do estado vai oferecer no dia 8. Então a gente conversou e no dia 7, que começa a virada cultural, né, vamos ter o grande espetáculo que eu convido a todos na Maria Aragão, que é um espetáculo da companhia francesa Le Passager, que vai mostrar a história de São Luís e a visão futura para a cidade. Estamos chamando de Sonhos de Daniel de Latouche, o espetáculo. E vai ser muita acrobacia aérea. Eles trabalham o espetáculo de forma vertical, é como se o palco fosse uma grande parede. Então eles são grandes acrobatas que vão fazer coreografias em duas grandes telas. Acrobacia e dança. Acrobacia, dança, muita projeção de imagens, né, para mostrar a história. Por exemplo, começa com o mapa, aquele mapa famoso de 1640,
e aí ele vai contando a história de São Luís de forma rápida, mas principalmente trabalhando a visão de futuro, os sonhos que Daniel de Latouche teve para São Luís nos pós 400 anos. Então essa é a ideia do espetáculo. O fato da companhia ser francesa é simbólica? Sim, muito simbólico, porque a cidade foi fundada por franceses, a companhia foi uma companhia que foi trabalhada, que trabalhou um espetáculo interessante de 1 hora, e dentro da programação da virada cultural vai ter esse espetáculo, mas vai ter show constantemente. Nós temos momentos poéticos de hora em hora para contemplar a literatura. O senhor falou em 24 horas Exatamente, e vamos amanhecer com serenata, alvorada, à meia-noite teremos contagem regressiva, fogos, o grande abraço à ponte. Então nós temos pessoas de um lado a outro à ponte, para simbolizar ali no relógio da contagem regressiva. Nós vamos ter fogos, show pirotécnico e fogos atirados de um lado a outro, ou seja, ligando a cidade antiga à cidade nova. Então vai ser um momento, meia-noite vai ser um momento lindo. Durante a madrugada toda vamos ter momentos poéticos, shows, mostra de filmes, e às 5 horas a alvorada com serenatas, né, tiros, enfim, para começar o 8 de setembro. 8 horas, em frente à prefeitura, ali na Praça Dom Pedro II, o Sindicato de Panificação está doando para a cidade um bolo de 400 metros, né, que vai ser cortado lá com apresentação cultural. Depois, a missa... Esse bolo de 400 metros vai ser posto onde? Na Avenida Dom Pedro II, toda a área da Avenida Dom Pedro II ali, onde começou a cidade. Que hora esse bolo vai ser servido? 8 horas da manhã do dia 8 de setembro. Né? Chegou, serviu? Chegou, serviu. A gente acredita que, a exemplo de outras cidades em que isso aconteceu já, a gente acredita que em 10 minutos acabou o bolo. Acabou o bolo. E como a corte do bolo vai ter grupo de orixás, Bumba Meu Boi, né? um grande show também lá na Praça Dom Pedro II. Logo em seguida, às 10 horas, a missa, né, oficial, que vai ser celebrada pelo arcebispo de São Luís, Dom Belisário. A meio-dia, o prefeito, a primeira-dama, que é a presidente de honra do Conselho Gestor dos 400 anos, vão visitar a primeira criança nascida no aniversário da cidade de 400 anos. E, à tarde, o Sebrae começa uma exposição que é cultura ativa, né? Cultura ativa, cidade criativa, lá no Seprama, às 16 horas, que vai acontecer durante o mês de setembro, sexta, sábado e domingo. E às 19h30, no Parque Bom Menino, o culto evangélico, para celebrar também os 400 anos. Então, é uma parte da programação. Senhor secretário, para o hotel, para o setor hoteleiro, não interessa se o hóspede é paulista ou de Pedreiras, Bacabal, Coroatá. O importante é que o hotel está com índice lá em cima. Eu pergunto, houve algum trabalho no interior? Sim. A gente, dos mercados prioritários, dos 7, né, um deles é o interior do Maranhão. A gente constantemente envia informações para que essas pessoas venham aqui. Agora, quando você perguntou no início da entrevista se havia movimento espontâneo de turista de algum lugar, eu pequei em não dizer que o maior movimento espontâneo é do interior do estado. A cidade de São Luís, quando nós assumimos, 60% do fluxo era do interior do estado. Hoje, nós diminuímos isso e aumentamos de algumas regiões que eu citei. Né? Qual é a capacidade hoteleira de São Luís hoje? 8.200 leitos, tá? E temos aproximadamente 250 leitos em construção. Quantos em construção? 250. Dois grandes hotéis. Aqui em São Luís, agora, para funcionar o quê? 2013? 2013 um, 2014, início de 2014 outro. O senhor, é claro que é evidente que a instalação de hotel é resposta a um mercado crescente. Até onde o senhor acha que a ação oficial estimulou isso? Estimulou do ponto de vista de toda a estratégia que eu expliquei aqui durante a entrevista. Estratégia de promoção setorizada, segmentada, organizada, um plano de marketing, uma marca turística. São Luís hoje, o destino São Luís não tinha nem marca. Então não se apresentava com uma identidade visual. Não se apresentava em todos os lugares do Brasil de forma igual. Hoje não, nós sabemos que em Belo Horizonte, por exemplo, nós divulgamos o litoral, o fato de São Luís ser uma ilha, o fato de São Luís ser próximo aos lençóis, que agrega muito, né, esse patrimônio, ao patrimônio histórico da cidade. Então a gente foca de acordo com o que aquela pessoa daquela cidade
busca quando viaja. O senhor falou em praias. Eu estava esperando por essa pergunta. Há um domingo atrás, ou 2 domingos atrás, não recordo bem, o secretário de Saúde do Estado disse a seguinte frase que eu considero dramática no Conselho: São Luís é uma ilha apodrecida. E o deputado Bira do Pindaré disse na Assembleia, e desculpe o termo chulo, mas foi a expressão dele, que São Luís é uma ilha cercada de merda por todos os lados. Até onde isso fere o fluxo turístico do Maranhão, de São Luís? Afeta muito, tá? Afeta muito quando você pega os dados das nossas pesquisas de análise de mercado e você percebe que os grandes fluxos de feriado, de férias, são do interior do estado, do Piauí, do Pará. Esses estados, por que eles vêm? Na pesquisa também aponta, pelas praias. Então você tem aí um problema a ser resolvido, não só do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de saúde para a cidade, mas também econômico. Tá? Então, não tenho dúvidas que isso vai afetar muito. Mas, surpreendentemente, com números... É a primeira vez que eu estou, inclusive, divulgando os dados de julho. O fluxo de turistas deste mês de julho, com as praias interditadas, foi maior do que o fluxo de turistas de julho do ano passado. O senhor acredita que, se São Luís focar história, cultura, incluído aí patrimônio histórico, físico, enfim, o senhor acredita que dá para compensar a ausência de praias? Bem, aí não só acredito, como eu tenho certeza. Porque os números das pesquisas que nós fizemos... Eu fiz a pergunta por causa dessa afirmação que o senhor passou. Eu tenho certeza disso, porque o que acontece é bem focado. Tanto que a minha resposta foi: afeta sim em função de datas X e de locais X. No entanto, no macro, os números mostram, as pesquisas mostram que a identidade de imagem do destino turístico São Luís não é praia. Não é praia, é o patrimônio histórico. Então, se a gente adota a estratégia correta, nos locais corretos, que podem dar resultados, a gente não vai ter dificuldade. Além disso, hoje, o fluxo de turistas da cidade, ele é muito mais de eventos e negócios do que por lazer. Então, a gente tem como trabalhar, porque a pessoa vem de qualquer forma para participar do evento, a pessoa vem de qualquer forma para trabalhar as suas reuniões. Então, se a gente consegue fazer com que essa pessoa permaneça mais, traga a sua família... É alto esse percentual? É alto esse percentual. Cresce em torno de 12%, 13% ao ano, né? A mais do que os outros segmentos. Esse segmento. E é melhor, porque deixa 4 vezes mais renda do que o turista de lazer. Diga uma coisa, você está falando que o patrimônio histórico é um grande produto, e é. A pergunta: o senhor acredita ou acha que o centro histórico, a Praia Grande, está sendo tratada como deve? Pela gestão municipal, sim. Tá? Só que ali é uma área que tem que ser tratada em conjunto pelas instâncias federal, estadual e municipal. Qual é a grande queixa da federal e estadual? A federal tem um trabalho de fiscalização, supervisão e agora, com o Pacto Cidades Históricas, de proatividade em relação a isso. Então, eu acredito que isso em alguns anos vai mudar. Tá? O IPHAN tem feito um trabalho fantástico na cidade. Né, de briga, a superintendente, a Cátia, é uma lutadora, uma guerreira. Exato. Em relação àquele patrimônio. Às vezes admirável. Às vezes até mal entendida, mal interpretada. Né? Então, o estadual precisa se unir mais nesse processo. E, através desse Pacto Cidades Históricas que o IPHAN está conduzindo, essa união começa a acontecer. Então, eu acredito que nos próximos anos nós teremos melhores resultados. Agora, especificamente, nós restauramos a Feira da Praia Grande, a Fonte do Ribeirão está sendo entregue, pontos como a Pedra da Memória e outros foram iluminados artisticamente, 48 ruas do Centro Histórico estão sendo reconstituídas em piso, meio-fio e sarjeta, que há anos não... Estamos colocando lixeiras do Centro Histórico que há 8 anos não são colocadas. Todos os pontos de iluminação, os lampiões foram trocados. Nós lavamos com alta pressão todos os pontos turísticos, foi um trabalho da própria Setur. O sistema de coleta de lixo do Centro Histórico foi totalmente alterado, colocado uma equipe específica para o Centro Histórico para varrição, e essa equipe de 15 agentes de limpeza,
eles foram treinados em informações turísticas e educação patrimonial. Então isso foi o início. Está sendo colocado também agora câmeras de monitoramento para melhorar a segurança no centro histórico. Era o que eu ia falar. A grande queixa, inclusive que o Ludovicense tem vontade de ir para a Praia Grande, mas se queixa da falta de segurança. Então, isso não poderia ser uma solução municipal? A resposta o senhor me dá no próximo bloco. Secretária, a pergunta é, o Ludovicense gostaria de frequentar, até porque é linda a Praia Grande, mas há uma questão, segurança. Poderia municipalizar essa segurança? Ou há um impedimento legal? Não. O que vai acontecer na Praia Grande é uma união de esforços. A gente tem conversado bastante, a Guarda Municipal tem conversado bastante com a Polícia Militar. Essas câmeras de monitoramento, a Prefeitura vai colocar no centro histórico e o Governo do Estado vai colocar em outros pontos da cidade, a Polícia Militar. Então, eles têm conversado para que essa central seja única em termos de monitoramento, que as ações sejam também, não sejam sobrepostas. Então, eu acho que, no ponto de vista de segurança, a estratégia está muito bem montada para o centro histórico. No entanto, há 2 anos atrás, quando a Prefeitura lançou o projeto Aliança pelo Centro Histórico, que era uma união em torno pelo Centro Histórico, que resultou nessas atividades, nessas ações que eu citei para vocês, nós percebemos numa pesquisa rápida que foi feita, uma enquete rápida que foi feita junto aos visitantes do Centro Histórico, sejam eles turistas ou da população, que o principal problema para eles, na época, há 2 anos atrás, era a limpeza. Por isso, a primeira intervenção do projeto Aliança pelo Centro Histórico foi na limpeza. Mudança de sistema coleta, a lavagem dos pontos, enfim, uma equipe específica de varrição. Então, por isso, a primeira intervenção foi limpeza. E o segundo era a segurança. Então, eu acredito que hoje, a gente não fez novamente a enquete, hoje o problema principal é a segurança. Portugal tem uma experiência de interessante, que muito eficiente, que foi o aproveitamento de prédios coloniais para residência. A Prefeitura já fez isso com 1 ou 2 prédios. 3 prédios nessa gestão. 3 prédios. A ideia é continuar com isso? Em larga escala. Para dar vida ao bairro. Para dar vida ao centro histórico. O grande exemplo dos centros históricos do mundo tem sido isso. Para você ter vida no centro histórico, você tem que ter habitação. Então, é nesse sentido que a Prefeitura já entregou 3 prédios como apartamentos, e pretende entregar mais. Tem 2 ou 3 também em obras, já. A ideia, seria possível a retirada dessas repartições, que 5 horas da tarde fecha tudo, 6 horas da tarde fecha tudo e vira um deserto. Seria possível uma conversa para retirar essas repartições de lá? Não, o contrário. A ideia de humanização do centro histórico, ela tem que ser mista, E é o que está acontecendo. Tá? Então, eu acho que, em vez de retirar, a gente tem que ter a dinâmica, porque aí você gera serviços. Se você tem habitação, você tem instituições, você tem vários tipos de serviços que podem ser colocados lá também para atender as repartições e os moradores. Se ele ficar só de habitação, você vai ter um fluxo único. Se ele ficar só de órgãos, como estava, ficando, você vai ter um problema, como você acabou de falar. Então, nós temos que ter os 2 para ter a dinâmica. Então, voltar a ter padaria, farmácia. Quase não há farmácia, por exemplo, no centro histórico. Então, esses serviços vão voltar à medida que tiver público lá, comprador. Então, é uma dinâmica normal do mercado. Serviço, mas repartição foi o que eu me referi. Me diga uma coisa, secretário. Eu sempre achei muito interessante, no sentido pior, que eu via publicidade de São Luís na TV local. Quer dizer, visite São Luís, mas eu estou em São Luís. Então, eu vi isso várias vezes. Mudou esse eixo? As publicidades são fora de São Luís? Totalmente. Você viu alguma nossa? Aqui em São Luís? Mas lá fora, muita gente viu. O volume? A gente cresceu muito. O prefeito quadriplicou o orçamento em relação à promoção, em relação à gestão anterior. Então, a gente cresceu muito nisso aí, fizemos muita divulgação. Fora do Brasil? Fora do Brasil, nós começamos um trabalho, assim como fizemos no Brasil o plano de marketing, estamos trabalhando
concluindo o plano de marketing para o mercado internacional, mas nós desenvolvemos ações em 2010, em 2011 na Itália, em 2012 em Portugal. E os mercados prioritários para o mercado internacional são esses dois, mais México, Colômbia e Peru. Nós sabemos que o Ministério do Turismo e a Embratur, politicamente, não ri muito para o município. Cria problema, cria embaraço, ou eles estão dispostos a colaborar? Problema não cria, mas poderiam ajudar mais, né? É assim que a gente interpreta. Do ponto de vista de Embratur, o relacionamento é bem diferente. Há um bom contato, há uma parceria na medida do possível, porque o município tem poucas ações no mercado internacional e a função da Embratur é divulgar o Brasil no mercado internacional. O senhor falou Espanha e Portugal, né? Não, Portugal e Itália. Itália e Portugal. Nessas duas ações... Já tivemos parceria com Portugal, com a Itália. E a Embratur? E até algumas ações com a Espanha, apesar de não ser mercado prioritário. Com a Embratur, em parceria com a Embratur. Tivemos parceria também com a Embratur em ações no Peru, na Colômbia, tá? Que são mercados que o Brasil está começando a se divulgar e São Luís está entrando como... O Maranhão está entrando como um dos grandes atrativos brasileiros. Então, essa é uma grande ajuda, inserir o Maranhão como um dos grandes atrativos, como Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís está lá. Essa é uma grande ajuda que a Embratur está dando para o destino São Luís, não tenha dúvida. Então há um alinhamento com a Embratur, apesar das poucas ações, por conta da política municipal. O município não investe por conta de recursos em vários países, até porque o objetivo não é levar a equipe para viajar, o objetivo é divulgar a nossa cidade e ter resultado concreto. Então, nós não seríamos irresponsáveis de sair viajando por aí, por várias feiras no mundo, na Rússia, na Arábia, sim, enfim, como aconteceu em outras ocasiões, e não ter resultado concreto. Então, a gente define o foco, então, por isso, a Embratur participa pouco em função disso. Mas sempre que demandada, estamos juntos. Em relação ao Ministério, há algumas solicitações que nunca foram atendidas. Somos muito bem recebidos, mas de forma concreta, até hoje não veio nada. Esperamos realmente que o ministro Gastão Vieira, que sempre, volto a dizer, sempre nos atendeu muito bem, possa realmente converter esse atendimento em resultados concretos para a cidade. Qual é o pedido maior o pleito maior junto ao Ministério? Tem alguns projetos que eu não gostaria de citar, porque não estou orientado para isso, mas são projetos bons para o centro histórico, né? Projetos que contemplaria não só uma abordagem turística, mas também de mobilidade. Se houver que optar em investir praia e centro histórico, o senhor optaria por quê? Todas as pesquisas apontam para o centro histórico. Então seria o centro histórico? Seria o centro histórico. É o nosso cartão postal principal, carece de investimentos, principalmente no que diz respeito aos casarões, porque do ponto de vista de serviço público, nós tivemos melhorias e avanços ao longo dos últimos 4 anos. Então a gente precisa, na verdade, focar nos casarões. É um patrimônio muito grande, são quase 3.500 edificações, e que é caro restaurar dentro dos padrões legislativos brasileiros. Então o foco seria esse, para a gente ter um grande espaço de visitação elogiado, como já é mesmo no estado que está. A prefeitura desapropriou alguns prédios aí, perto de 20, não sei se foi perto de 20, foram 18 casarões, mais o teatro e o que se tornou já o teatro e o antigo prédio do bem, que vai ser o centro administrativo da prefeitura. Esses prédios situados lá no centro histórico, eles já estão todos sendo mexidos? Não, ou os projetos foram contratados, os projetos foram realizados, alguns já foram, a desapropriação já foi concluída, e nós queremos ter tempo para poder fazer mais, né, sobre esses casarões. Buscamos recursos junto ao IPHAN, o IPHAN já contribuiu com alguns, e esses casarões têm em sua grande maioria fins residenciais e órgãos da prefeitura, porque muitos órgãos estão em prédios alugados. Então seria uma economia muito grande para a gestão da prefeitura colocar em prédios próprios como esses que foram desapropriados. Uma coisa que o senhor quis fazer e ainda não fez. Boa pergunta.
ligar uma das coisas, né? Porque são muitas. Sim. Ligar São Luís por via aérea diretamente a um dos mercados prioritários internacionais. Ter um voo internacional regular em nossa cidade. O senhor fez alguma gestão já nesse rumo? Muito. Em 2010, o prefeito chegou a anunciar o voo Milão-São Luís. Tivemos duas dificuldades, porque no dia que o presidente da segunda maior companhia aérea italiana chegou para assinar o protocolo de intenções, foi o dia que nós tivemos o problema no aeroporto. Ele mesmo foi buscar sua mala no chão do aeroporto. Presidente da companhia que nunca tinha vindo ao Brasil. Então imagina aí o impacto, né? E o outro foi que ele, em função disso, ele adiou o voo, que seria em julho de 2011, desculpa, 2010 ou 2011, agora não me recordo, 2010 eu acho, e para novembro, e em outubro, final de outubro, a crise econômica estourou na Europa, principalmente na Itália, e nós resolvemos recuar, porque o investimento não seria viável para a Prefeitura de São Luís, ao ponto que você teria um voo que nós teríamos muita gente indo e pouca gente vindo. Secretário, esse programa está sendo gravado antes de terça-feira e ele será lançado, vai ao ar terça-feira. Terça-feira é a data prevista para a inauguração do aeroporto. Reabertura, né? Reabertura, é uma festa. Eu acho que não deveria ter festa. Acho que deveria abrir a porta, acender a luz e sair correndo. Concordo plenamente. O senhor acredita que esse prazo vai ser rapidinho, que o nosso tempo é curto? Acredita? Não, acredito sim. A gente tem conversado com o superintendente da Infraero quase que diariamente e ele tem me mantido tranquilo em relação a essa data e que realmente a reabertura do terminal de passageiros aéreo vai acontecer terça-feira, 28. Hoje, né? Hoje. Secretário, as câmaras são suas e fale com a população do seu município. Bem, eu quero realmente deixar a mensagem de que a atividade turística, desenvolver o turismo em São Luís é um grande desafio por todos os problemas que a cidade enfrenta ao longo dos anos. Nós colocamos na entrevista alguns desses problemas. Então, você tem dificuldade de acesso aéreo, que o aeroporto hoje reabriu, mas tem também dificuldade via terrestre, que há engarrafamentos em muitos finais de semana de acesso à ilha. Tem dificuldade em relação às praias que estão interditadas, o centro histórico que precisa ser melhorado. Então, tudo isso faz desse posto ser um grande desafio, trazer turistas com uma cidade de dificuldade. Mas nós queremos deixar a mensagem para a população de São Luís que nós trabalhamos muito para isso, que o investimento foi aplicado da forma correta ao longo desses 4 anos e que nós queremos dizer que vocês podem contribuir muito para que a atividade turística se torne realmente a principal atividade econômica da cidade, não porque o turismo é melhor do que qualquer outro segmento, mas porque a vocação turística de São Luís é evidente. Mas como você pode contribuir é deixar de falar mal da sua cidade, principalmente para os visitantes. Nós enfrentamos esse problema constantemente. Trazer o turista aqui é um trabalho, às vezes, desgastante. E vocês, da população, não podem acabar com esse trabalho quando ele chega aqui. Então, tratem bem o visitante, como você trata um convidado em sua casa, para que a gente possa realmente reverter em benefícios para a população esse benefício que o turista traz. Então, contribua nesse sentido e contribua também melhorando o seu dia a dia na cidade, a sua rotina, não jogando lixo no chão, não depreciando o seu patrimônio. Não é só a questão da sua rua, da sua casa, mas também do patrimônio que a história nos deu e a natureza nos deu. Então, nesse sentido, eu acho que a população pode e deve contribuir e eu não tenho nenhuma dúvida que, assim como o Complexo Portuário de São Luís, o turismo é a grande saída para o desenvolvimento econômico dessa cidade. Secretário, muito obrigado. A casa fica às suas ordens quando achar conveniente. E fica agora com o recado da Daniel. Oi, Daniel, tudo bem? Hoje, um dos principais jornais da cidade estampa na capa do jornal uma matéria enorme. Reinaugurado o aeroporto de São Luís. Há um certo toque de euforia e eu não sei porquê. Não devia ter essa euforia toda. 1 ano e 5 meses para recuperar o aeroporto. Não sei quantos prazos vencidos
e essa festa toda. Eu acho que, para ser correto, eles deveriam apenas acender as luzes, abrir as portas e sair todo mundo por trás, escondidinho, para não chamar a atenção de ninguém. Mas uma coisa me chamou a atenção, Daniel. No subtítulo da manchete está posto assim: a capacidade do aeroporto é de 3.200.000 passageiros ano. Está sendo feita uma licitação para dobrar essa capacidade. E no mesmo subtítulo diz, vai dobrar de 3,2 para 4 milhões. Eu tenho a impressão que essa conta está errada, Daniel. Dobrar 3, não seria 4, seria 6. É como disse um amigo meu, matéria de somar esse pessoal não é bom. Agora, para subtrair, aí todo mundo é fera. Um abraço, Daniel. Entrevista cara a cara. Verdade, opinião, ponto de vista, debate, palavra, ideias. Avesso.